Aí, gente, boa noite, Nenê, boa noite, Brejão, boa noite, Max, boa noite os nossos amigos aí de Cachoeira Paulista que estão acompanhando aí. Uma boa noite, Nenê. Boa noite, Fred. Vamos testar, põe o microfone mais perto aí. Fala, meu amigo, boa noite, Fred, boa noite os internautas que estão nos assistindo. Vai, Brejão, fala uma boa noite pra galera aí. Boa noite, galera. Boa noite, Fred. Max, vamos testar a câmera no Max aí. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os internautas que nos assistem, que nos vê nessa noite. Beleza. Nenê, a primeira pergunta vai pra você, Nenê. Logo pra mim. Nenê é polêmico. Logo pra mim. O Nenê é polêmico. Nenê, eu quero saber de você, Nenê, sobre a SEI lá. Não é SEI, agora é CPI, né? CEP. CEP. Comissão Especial Qual? Processante. Comissão Especial Processante. CEP. Isso. Eu quero saber como é que tá o andamento. Tá todo mundo mandando essa pergunta aí. Então, Como é que tá o andamento, quais são os prazos, é isso que a gente quer saber. o Fred, acho que eu vou deixar essa pergunta de prazo, eu vou deixar pro Theo Max para fazer, porque ele que é da comissão. Ele é presidente da comissão. Então, o prazo, questão de prazo, tudo, eu vou deixar pro Max responder. Você pode explicar pra gente, Max, essa Claro. questão aí? Então nós estamos agora no processo aí, faltando poucos dias, Fred, para o término da processante. A fase que a gente está, a gente fez não ouvimos testemunho por enquanto, a gente só está fazendo as notificações da testemunha que a gente rolou, e as oitivas nós vamos fazer na data 9, 10, 11 e 12, na qual a gente vai ouvir toda a testemunha rolada, não só as nossas, mas como a do prefeito também. Qual o prazo mesmo que ficou? O prazo aí pra gente concluir aí, a gente tem mais uns, vamos colocar aí uns 30, 40 dias para a conclusão final da processante. Então ainda tem, fora o dia que iniciou, tem mais 30, 40 dias ainda. Isso. Pra E gente... aí vai ter, aí o que acontece? Tem uma sessão para poder os vereadores decidirem. Precisa de quantos votos? 9 votos? São 2/3, né? 9 votos. Na verdade, Fred, o que acontece? Nós vamos fazer todas as oitivas. Depois que fizer as oitivas, ouvir a testemunha, nós vamos fazer um relatório, né? Um relatório final. E se no relatório final constatar realmente que houve fraude, que houve irregularidade, aí a gente vai colocar para o plenário, vai para a votação do plenário. E o plenário vai decidir a cassação ou não. Bom, agora o Nenê não vai fugir. Agora o Nenê não vai conseguir fugir. Nenê, eu quero saber da polêmica foi ontem que foi a sessão solene? Foi. Ô Fred, deixar aqui para a população que o Felipe teve um problema na casa dele lá de saúde familiar, aí ele não está presente, mas na próxima ele vai estar aqui com a gente. Posso comentar um pouquinho também sobre a processante? Pode Depois ser. nós vamos para o outro assunto. Da questão da processante, teve a SEI, que a SEI ela tem só o intuito de fazer a investigação e encaminhar o MP, no caso a polícia, no caso como foi um dinheiro federal que foi envolvido e estadual, ela é encaminhada para os órgãos competentes estadual e também para a Polícia Federal, porque tinha dinheiro federal. E na SEI a gente constatou que tinha muitas irregularidades no contrato. No caso do Brejão, que foi relator, ele teve até elogio do relatório final que teve a SEI. E foi aonde que veio um morador, ele teve a coragem, um morador muito conhecido na cidade, e eu tiro o chapéu para ele, aí ele entrou com a processante, sendo que poderia qualquer um vereador entrar também. Só que aí ele pegou, esse morador entrou com a processante, e o que depender de mim, se ele fez algo errado, eu não vou poupar, porque eles bateram no peito falando de transparência, de honestidade, e fizeram tudo ao contrário. Começaram já jogando 350 mil no ralo, porque para mim eu acho que isso é muito revoltante, tirar da educação das crianças, tirar da merenda, onde teve aquele kit superfaturado de R$ 7,25 fubá, e pagar R$ 5 no quilo do sal.
Aí, então isso a gente não pode deixar passar impune. O secretário de Educação foi exonerado ontem, foi o último dia dele, e agora é a Adelaide que está lá. O prefeito, de certo, acho que está mandando o secretário agora, nessa altura do campeonato, mandando embora, para tipo assim, vamos calar a boca dos vereadores, aí agora eles não caçam eu. Pelo contrário, o ato foi feito, eu sempre falo das minhas falas, não adianta, não tem como matar uma pessoa e ressuscitar para tirar a culpa, a pena. Não tem como uma pessoa roubar um banco e ela sair a sentença dela de 30 anos de cadeia e ela pegar e falar, eu vou devolver o dinheiro que eu roubei para não ser preso. O ato foi feito, o ato foi consumado. Então, perante a justiça, foi feito, não tem... o prefeito vai devolver o dinheiro, a empresa vai devolver o dinheiro. Não interessa, foi feito o ato, foi a má-fé feita. Então, eu acho que isso não vai calar a boca. E eu admiro quem bater no peito e falar que vai poupar por ter mandado o secretário embora. Ele deveria ter feito isso lá no começo. Agora que ele viu que a batata dele assou, aí tá aí. O famoso Tonho da Lua, que eu sempre falo e repito, Antônio da Lua. Porque quem manda lá não é ele. Ele tá lá só de enfeite. E voltando a falar agora, nós vamos falar do assunto de ontem, que teve uma polêmica na rede social. O pessoal tá comentando bastante. Nenê, antes de falar que a Gleice Silva mandou boa noite aí, o Felipe Piscina escreveu na live: olá, infelizmente não consegui chegar por problema saúde familiar. É isso aí. Beleza aí, Felipe, um abraço aí. E a Fábia Pereira Prado tá também mandando boa noite. A Fábia é a Fabinha? É a Fabinha. A Fabinha, conheço a Fábia. Um forte abraço aí pro pessoal. Fabinho, boa noite aí, boa noite pessoal de Cachoeira aí. O Ricardo também entrou aí. É bom acompanhar pra gente ter os que tá acontecimento na cidade. Ô Fred, você fez uma pergunta de ontem da questão da sessão solene que teve na Câmara Municipal. Só que assim, tem uns engraçadinhos que eu acho que antes deles procurar saber a verdade, eles soltam em rede social fofoca. E no entanto tem até um jornalista daqui de Lorena que é pago para falar mal dos vereadores. O prefeito dele fazer publicação de obras da prefeitura, de benfeitorias da prefeitura. Como a prefeitura não faz nada, aí no tempo que ele usa, que ele pega o dinheiro da prefeitura, ele fica metendo pau nos vereadores que estão fiscalizando. E hoje ele soltou que numa matéria falando que na sessão solene de ontem tinha uísque, tinha cerveja, foi ostentação. Olha, que só deixar claro que eu não fui convidado, viu? Eu não fui convidado. E eu acho que eu era amigo do Nenê. O Nenê fez a festa. Todo mundo falando, foi meio que festa que foi essa. Aí eu vi foto de um monte de gente nos stories e... mas quem fez a festa? O Nenê, você não é amigo dele? Na próxima você vai... Foi um... Muito amigo, hein? Ô Fred, peço desculpa, mas na próxima você vai ser com certeza... Eu vou trazer pessoalmente o convite para você em mãos. E voltando no assunto, o que houve? Os homenageados são um título cidadão, as pessoas que não nasceram em Cachoeira, mas vieram para Cachoeira, contribuíram, fizeram uma história em Cachoeira. A gente tem um servidor público também, que é aqueles servidores que trabalham na prefeitura, que são homenageados, dependente da profissão, pode ser pintor, pedreiro, encanador, mas é um jeito para reconhecer. Foi um projeto de autoria minha, da vereadora Adriana, a gente criou esse projeto, onde o servidor ele é homenageado. Tem também a doutora Eduardo Marcondes, que é a pessoa que trabalha na área da saúde. Ainda mais nesse momento de pandemia, essas pessoas têm que ser reconhecidas, que eles são guerreiras. E qual foi o outro título? Medalha da doutora Eduardo. Aí é o Mestre Carinho, que são os professores. E o cidadão cachoeirense. Gente, a minha revolta de ver essas fofocas em rede social, Fred, foi o seguinte. Não teve uísque. A cerveja que teve no evento, cada vereador tirou do seu bolso uma quantia de dinheiro para comprar cerveja, não foi paga pela Câmara. Eu acho assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Essas pessoas têm que entender isso, esses jornalecos daí da vida que gostam de fazer fofoca, eles têm que entender, o salário, o subsídio não é nosso, eu tenho que pedir satisfação para ele ou para qualquer um no que eu vou gastar? Não. E a gente tem noção que não pode comprar bebida alcoólica pela Câmara. E a gente tem muita noção. O que foi comprado pela Câmara foi só o salgado e refrigerante e suco, que é por lei que pode.
A gente não é louco fazer igual o STF lá que compra lagosta, compra champanhe para fazer. Não, nós pelo contrário, né, tem respeito ao dinheiro público. Só que como é que uma pessoa é homenageada, eu vou homenagear um servidor, coitado, um pintor que trabalhou a vida toda na prefeitura, mais de 30 anos, 20 anos. A gente vai homenagear, vai dar o que? Água e torrada pro rapaz? A gente tem que dar um salgadinho, sim, um refrigerante, um suco, porque ele é merecedor. A cerveja teve, porque nós compramos, vereador, não foi... Brejão comprou, Brejão, você comprou a cerveja... Você comprou a cerveja sem álcool? Qual que é? A Heineken? Aquela Heineken? Não, comprei Brahma Zero. Para não... Brahma Zero? Porque olha, eu fiquei um tempão sem tomar cerveja com álcool. Eu tomei todos aí, Itaipava, Brahma Zero e a Heineken. A Heineken ela é igualzinha com álcool, só não deixa chapado. É? Mas o problema é o custo-benefício, né? Ela é mais cara, né? Entendeu? Tem que ver isso aí, tem que fazer o balanço. Não... Mas é boa a cerveja, viu? Essa Heineken sem álcool é muito boa. Ô Fred, o sabor dela é muito bom. Aí, da questão da hípica, que eu vi uns comentários, mas alugou a hípica é caro. Quero deixar claro aqui, agradecer ao Deiler, que é o responsável, dono da hípica. Ele nos empresta, todos os eventos que a Câmara tem, ele empresta para a Câmara. É um cara assim, é amigo, parceiro. Então a hípica, onde foi feito o evento, não foi alugado, foi emprestado. E a banda que esteve no evento tocando são amigos meus, que cederam para foram lá cantar. Quem que foi fazer cantoria lá? Foi a banda Mr. Sound, que estão de parabéns, que essa banda é magnífica. Verei, a gente não foi convidado, viu? Mas assim... Próximo jornal vamos contar uma história do Nenê lá de Cachoeira. Na próxima eu vou trazer o convite, por favor. Aí o que acontece? Então, estão deixando bem claro, esclarecido para a população, que eu gosto de transparência, eu gosto de esclarecer, porque essas fofocas que eu vi, pessoas ainda que são amigos meus compartilhando, só que eles, de vez de ligar para mim e perguntar, eles preferem compartilhar uma fofoca sem procurar saber o que aconteceu. Então, a Câmara ela não pagou locação, ela não pagou cerveja, a Câmara não pagou banda. O que ela pagou foi salgadinho, refrigerante e suco para os homenageados, que é mais que justo. Porque é uma pessoa são pessoas de Cachoeira, são pessoas que são merecedoras, que tem que ter esse reconhecimento, essa valorização. Então, a cerveja foi nós, vereadores, que fizemos vaquinha e pagou. Não teve uísque só se for na igreja daquele falso pastor que a gente fala, que eu sempre falo, aquele falso pastor daquele jornal medíocre, que só fala bem quem paga. Então eu agradeço você que vem aqui, que nos convida. Que você posso só deixar claro que essa é uma opinião particular do Nenê. Eu tenho muita amizade com todos os jornalistas, inclusive todos aqui da cidade, Lorena, de Cachoeira, de Guaratinguetá, só deixando claro aí mesmo, né? Que as opiniões dos convidados é a opinião dos convidados, tá, gente? Não é do jornal. Não é do jornal, não, mas pode ficar à vontade, a opinião é sua. Aqui a gente não vai cercear a opinião de ninguém, não. Não, mas é isso que eu admiro você por causa disso, você é imparcial. Você, quantas vezes já me criticou? Você já me criticou no jornal, Fred. Porque você, sim, você é imparcial. Tem coisa... O Max que gosta muito de mim, né, Max? Eu sou parceiro seu, você sempre coloca na primeira parte do seu jornal. Eu tô te prestigiando. Eu só quero fazer um adendo aqui da palavra do vereador Nenê. Eu até quero dar os parabéns, Fred, pro vereador Nenê e o vereador Brejão, pela organização desse evento, né? Acho que a Câmara, a festa não foi dos vereadores, a festa foi para os homenageados, então quero deixar bem claro, a festa foi para os homenageados, as pessoas que prestaram serviço em Cachoeira Paulista, que fizeram história em Cachoeira Paulista. E outra coisa, tudo, vereador Nenê, foi feito dentro da legalidade, Fred, nada fora da lei. Então o que acontece? Até o próprio Tribunal de Contas, ele permite que a Câmara faça isso. Não só, você sabe muito bem, todas as câmaras da região faz isso, entendeu? O coquetel para os homenageados. E a cerveja também foi os vereadores que juntaram o dinheiro, de fato o vereador Nenê tem razão, e que doaram esse dinheiro aí para comprar a cerveja desse coquetel. Então quero dar os parabéns, vereador Nenê, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, e o vereador Brejão também por ter ajudado aí nessa organização. A pergunta agora para o Brejão, nosso futuro presidente da Câmara de Cachoeira Paulista. Estica pra... Daí já dá para pode falar que vai chegar. Manda aí então, Fred. Brejão, tem alguma coisa que você vai mudar dessa administração agora do Rodolfo Borges? Você não precisa criticar, não, é só ele tem a administração dele e você
Ah, sim. E aí você, como presidente, vai ter um novo jeito de presidir a frente do Legislativo, né? Quem que é a mesa diretora mesmo? A mesa diretora é eu, presidente, o Felipe, vice, o Rodolfo, primeiro secretário, e o segundo secretário, como é o nome dela? Ângela. Ela tá online assistindo aí também, ó. Com relação à administração da Casa de Leis, eu, como militar, eu fui chefe em área de militarismo, fui comandante de destacamento, eu tenho uma visão diferente de administração, e onde a gente tenta colocar o que é correto numa linhagem diferenciada. Não sou diferente de ninguém, porém tenho bastante conhecimento na área. Eu acho que ninguém administra uma casa nossa particular, ou uma casa de leis, ou a prefeitura, se não tiver uma equipe bem unida e decidida nas diretrizes que regem a legislação. Nós iremos trabalhar com transparência, entendeu? Dentro da legislação, cada um sabendo das suas atribuições. Então hoje a falha muito grande dentro da administração pública, seja numa casa de leis, seja no executivo, é a questão de atribuições. Enquanto o servidor ou o trabalhador não ter conhecimento das suas atribuições, não haverá funcionalidade numa administração pública. Essa será a minha diretriz. Atribuições ao servidor, que quando ele assinou o contrato, ele tem conhecimento de todas as atribuições da sua área. O Brejão, referente aí à administração municipal, executivo, eu vejo que vocês, em projetos que interessam a cidade de Cachoeira Paulista, vocês votam favoravelmente. Então essa narrativa de que vocês são oposição, acho que não cai muito bem como oposição, né? Porque quando o projeto é bom para a cidade, vocês votam favorável, não é isso? Com certeza, todos os projetos do prefeito que é consciente e favorável à população, a gente vai votar favorável, porque a gente torce para que o município ande, evolua, entendeu? Agora, são coisas que a pessoa acha que a gente está vendo as irregularidades, onde a gente é chamado de certos nomes aí, de paladino, não sei das quantas, a gente está numa das atribuições de fiscalização. Nós somos vereadores, a função dele é fiscalizar e legislar, entendeu? Se o executivo tem as suas falhas, entendeu? E essas falhas são muito notórias, logicamente nós como fiscais, entendeu, do povo, a gente tem que levar os esclarecimentos para a população saber que fatos que estão acontecendo em nossa cidade que não consegue deslanchar. Então esse é o meu ponto de vista. Com referência às leis, não adianta eu fazer 300 leis, principalmente de dar encargos ao executivo, onde uma cidade que não consegue ter uma arrecadação para dar um aumento de vale alimentação. Então não tem jeito, não adianta eu fazer uma lei que ele vai ter o gasto. Nenê, deixa eu fazer uma pergunta. Quem tá querendo comentar lá? O nosso Felipe? É. Ah, sim, beleza. Fala pra ele que a gente já tá resolvendo essa parte aqui. Já resolveu? Já resolveu? Já resolveu. Já. Ah, então beleza. Aqui, eu quero também, antes aqui voltando no assunto, eu quero agradecer o Rodolfo também pela organização. Eu quero agradecer o Rodolfo pela organização também do evento da sessão de ontem, sessão solene. Ele também que vem tomando a frente aí, tem sido um ótimo presidente, então eu quero aqui mandar um abraço para ele e agradecer o apoio, e pode contar comigo sempre. Como eu sempre falo, o Rodolfo e o Brejão são as pessoas que eu admiro lá dentro da Câmara pela responsabilidade deles, a transparência deles e a moral e o caráter. Então, e quando eu vejo essas pessoas falando mal deles e vendo que o executivo está pagando para publicar, de vez de fazer publicação de obras, de melhorias, não. Aí fica atacando para tentar denigrir a imagem, para tentar pôr a população contra os vereadores. Ô, Nenê, e aquela história lá da secretária do prefeito lá, que a gente deu em primeira mão, né? Aquele vídeo lá do funcionário público municipal
o funcionário estava lavando o carro particular da secretária, né? Eu queria saber se houve alguma denúncia no Ministério Público, se isso morreu, se não vai dar em nada, se adiantou alguma coisa essa denúncia, que pé que tá isso aí? Então, Fred, a gente convocou ela na Câmara para ela, justamente também, era um desses motivos para ela dar a explicação do que aconteceu, por que aquele servidor lavou o carro dela. Eu, assim, de conversa paralela, parece que eles falaram que o servidor lavou sem conhecimento dela. Não tem como, porque o carro fica na frente da sala do gabinete do prefeito. E o carro também fica na frente da sala dela. Então, não tem justificativa falar que não viu, que não sabia, porque... Deu certo? Não tem como falar assim, eu não sabia, eu não vi o servidor lavar o carro. Foi sem eu saber. Mentira, porque estava na frente da sala, a sala estava ali, dava para ver. Então só você estava morto dormindo na sala. Aí ele decidiu lavar o carro. Como é que o servidor vai pegar a decidiu mangueira, lavar o carro porque vai lavar o carro sem autorização. Então ela, no entanto, ela não foi na Câmara, a gente já notificou. Então, peraí, para aí, deixa eu entender. Então ela jogou do funcionário? Então, foi isso que eles estavam falando. O coitado funcionário vai ser prejudicado por obedecer uma ordem? Eu quero ver na hora que o MP... eu quero saber disso aí. Então, eu também quero ver na hora que o MP perguntar o que ela vai fazer, porque se ela jogar a responsabilidade no servidor, o servidor vai ter que falar a verdade, o que houve, que aconteceu. Que eu admiro que o servidor é uma excelente pessoa, eu conheço ele, impossível ele pegar e lavar sem autorização. No mínimo ele ia falar assim, eu posso jogar uma água no seu carro? Que eu acho que foi isso que aconteceu, só que agora é tirado do nariz dela. No entanto, ela não foi na Câmara Municipal. Ela não foi, deu um mau exemplo aos outros secretários, que agora a gente chamou o Marcos também da licitação, ele também não compareceu, porque ela deu um mau exemplo. E pra mim, uma pessoa que vai lá em rede social, põe aquele texto lindo, de honestidade, de moral, de caráter, e uma pessoa pegar o carro, colocar dentro do espaço público, pôr um servidor em horário de serviço que poderia estar atendendo a demanda da população, pôr para lavar o carro dela, usar produto, água e produto de limpeza para lavar o carro dela, e não, uma pessoa para mim dessa, ela não tem moral nenhuma. Ela não tem moral para ir em rede social querer falar, querer jogar direitinho. Estranho que quando acontece alguma coisa que estoura no nariz dela, ela pega e joga direitinho no Facebook, dizendo, negócio de corrupção. Nós convocamos ela também para ela falar lá para todo mundo. É isso que eu ia perguntar. Para ela a gente falar. Tava esperando ela ir lá e ela não foi. Então, para ela chegar lá, nós ia perguntar para ele, ô secretária, você faz postagem que tem corruptos, que você quer tirar a corrupção. Fala para nós quem que são esses corruptos, aonde que está a corrupção. Porque eles estão falando isso desde janeiro, mas até agora não mostraram nada, não falaram nada. E outra, para mim um governo que deixa faltar potinho de fazer xixi, potinho de fazer fezes, para mim não tem, e papel higiênico é um governo que não tem respeito com a população. O Max quer falar lá. Quero aqui também fortalecer as palavras do vereador Nenê. Quanto à convocação, Fred, da secretária e do secretário Marcos, o que acontece? A partir do momento que eles deixou de esclarecer, alguma coisa tem, né? Porque é uma coisa tão simples, é só ir lá para falar o que está acontecendo sobre a pasta dela, como é secretária de governo, e falar dos assuntos da cidade de Cachoeira Paulista. Eu pedi para o presidente da casa encaminhar ao Ministério Público, tanto da Patrícia como do secretário Marcos, e você não sabe, Fred, o Ministério Público abriu inquérito. Abriu inquérito civil contra ela não ir lá na Câmara prestar esclarecimento. E agora nós estamos só esperando também a decisão do Ministério Público perante o Marco, porque eu acho que o Ministério Público vai se manifestar. Mas ela foi referente ao que lá? Que ela foi chamada, convocada? A pasta dela. Sobre a pasta dela. Sobre a secretária de governo. A secretaria de governo... Mas tem alguma denúncia sobre a secretaria dela? Não, denúncia não. É para ela dar esclarecimento de tudo o que passa. Mas então por que ela não foi? Por que ela não foi? Quem não deve não teme, né? Por que ela não foi? Então? Fred, a secretaria de governo, o que é uma secretaria de governo? Não foi nem para falar do carro que foi lavado, não, né? Não, ela não foi. A secretaria... Isso não dá nada para ela? Afastamento, vergonha na cara? Dá, ué. Na denúncia que nós fizemos... O prefeito não deu nenhuma notificação para ela, nada? O prefeito não fez nada? Não. Não soltou nenhuma nota, ignorou a imprensa, ignorou os vereadores, ignorou
a população que viu nas redes sociais ignorou tudo. Tudo, não deu nem Ignorou satisfação tudo. de nada. Na verdade, Fred, aqui que é a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo é todas as pastas do governo. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, ela tem que saber de tudo. A licitação, ela tem que saber. Foi isso que a Câmara pediu para dar esclarecimento, mais nada. Então, a gente ia fazer as perguntas para ela baseado em todas as pastas, porque uma secretária de governo, ela tem que saber de tudo que está acontecendo na cidade, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. E, infelizmente, ela não foi e nem justificou, não justificou. Poderia justificar por motivo de saúde, podia justificar que não pode, que não é o momento certo, tudo, mas ela, na verdade, virou as costas para a Câmara, entendeu? Então, o secretário nenhum está respeitando mais a Casa de Leis de Cachoeira Paulista. Outra coisa, Fred, com relação a esse mesmo caso aí, quando eu falei em questão de atribuições do servidor, ela quando faz o desvio de um servidor para utilização para fim próprio, isso é crime. E como eles reclamam muito da falta de mão de obra dentro da prefeitura, eles teriam que olhar mais e ver dentro das atribuições de cada servidor aonde ele poderia ser relocado para dar frequência ou continuidade nos trabalhos. Por isso que eu falo em questão de atribuições. Não adianta eu pegar um elemento que tem atribuição de digitador de computador e botar ele para limpar a rua. Entendeu? Não é a funcionalidade dele. Ele não prestou o concurso ou não fez o contrato com a prefeitura para esta finalidade. Entendeu? Então, você pega um elemento que trabalha lá na área da limpeza e pegar para lavar carro particular, sendo que lá o estacionamento, ele não é público. O estacionamento lá, se for assim, todo mundo pode botar o carro lá dentro, todo secretário. E não cabe, lá é para fins do carro particular da prefeitura, que é o uso do prefeito. Trabalho Lava Jato acabou, acho que foi para lá, então. Entendeu? Então tem essas coisas que acontecem. Então a pessoa não pode reclamar de falta de pessoal para mão de obra, sendo que está sendo desviado o servidor para outras funções. Olha aqui, quem mandou um abraço aí é o presidente da Câmara. Presidente da Câmara de Cachoeira Paulista, o veterinário, o Dr. Rodolfo Borges. Aliás, ele tem o mesmo sobrenome que eu, mas acho que a gente não é parente não, deve ser de 5º grau. Mas é Borges também. Rodolfo, forte abraço e obrigado por estar acompanhando a podcast Folha Vara. Max, você tem alguma ponderação para fazer aí, diferente de alguma coisa? Hoje eu tenho que fazer uma colocação também. Hoje é dia do servidor público, né, Fred? Exatamente. No 6. Infelizmente, recebi Antes de você falar, só deixar um atento aí. Servidor público, viu pessoal? Você que não estudou, não é servidor, o servidor tem folga em várias cidades. Quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. São 6 dias. 6 dias merecido, né? O pessoal estudou, passou no concurso. A gente que não estudou tem que trabalhar, né? A gente está trabalhando aqui. Os vereadores também trabalharam ontem, está trabalhando hoje. Mas você vai ver hoje várias demandas aí, eles já estavam hoje, né? O Max falou, você vai ver a falta de respeito que fizeram. Sabendo que foi um feriadão desse prolongado, e eles fizeram aquele texto lindo na rede social ao servidor. Ai, que bonito, lindo. Mas não, vamos ver, não fizeram, porque poderia ter pagado o salário do servidor. Em dia, né? Né, vereador? Com certeza. O Max vai falar, né? Então, hoje o dia, na verdade, né, é um dia do servidor. A gente tem que dar os parabéns a todos os servidores municipais, mas infelizmente, por parte do Executivo Municipal, deixou a desejar, Fred. Onde já se viu isso, é um feriado prolongado que eles fizeram. Mais engraçado que eles fizeram um feriado prolongado na outra administração, quando tinha feriado, a própria pessoa que faz parte do governo, ela criticava esse tipo de atitude. Né? Ela criticava que emendava o feriado. Ué, não dá para entender. E agora ela está fazendo a mesma coisa. O feriado prolongou e deixou de pagar todos os funcionários. E os funcionários que quer viajar, quer comprar as coisas para os seus filhos, tudo, não vai comprar, porque não fizeram o pagamento. E não tem previsão do pagamento até hoje. Então eu acho uma falta de respeito o dia do servidor público, a Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista não fazer o pagamento desses funcionários que tanto luta pela cidade, porque sem os funcionários a Prefeitura não anda. Então os funcionários é o coração da Prefeitura. Então, infelizmente, a Prefeitura está deixando a desejar a cada dia mais. E, sinceramente, é um dia muito triste para todos os funcionários, que às vezes quer passear, quer ir no shopping, quer ir na praia, não consegue porque a Prefeitura não fez o pagamento dos servidores públicos. É lamentável, Fred, é uma tristeza muito grande, vereador Brejão e vereador Neném do São João.
Quem vai falar? Não, pega pra mim. Tem algum recado? Só pega pra mim ver, dá uma olhadinha. O cara, uma pergunta do município. Pergunta de quem? Onde que tá a pergunta? Não soltei essa pergunta aí. Fred, eu hoje também quero parabenizar aí a condução da Casa de Leis lá pelo Rodolfo Veterinário, um cara sério, que está conduzindo, e espero que ele conduza com integridade, transparência, que a gente está junto naquela luta lá, não? Até o final do ano, e que o ano que vem a gente possa assumir, inclusive eu e ele estaremos de novo fazendo a viravolta. Eu, o presidente, e ele, primeiro secretário, não? Então o presidente, ele é o presidente Rodolfo Borges vai ser o primeiro secretário É secretário porque ele não apareceu voluntário para se candidatar a primeiro secretário, não? Tendo em vista que diz que a pessoa fala muito, não? Eu acho que a questão não é medo de falar muito, é medo de não saber falar, não? Ô, Nenê, você vai fazer? Não, só implementando a questão do servidor público, porque o pagamento deles é sempre feito no dia 30, até o dia 30. E como ontem foi 27, eles iam só adiantar 3 dias. Então o que eles poderiam ter feito? Eles deveriam ter pegado, como falta 3 dias, dia 30 vai cair agora nesse feriado, eles deveriam ter antecipado esses 3 dias, como se fosse um agrado para esse servidor, porque já que eles não recebem já a referência que está atrasado, as letras deles que estão atrasadas, que o plano deles de carreira não funciona. Então, o mínimo que ele deveria ter feito é pagar o salário deles para eles terem esse feriado prolongado, para fazer um churrasquinho, para comemorar o dia deles, servidor. Então, aí vai lá, acabei de ver um texto que o prefeito colocou, dizer lamentação. É o governo da lamentação. Ele lamenta muito, mas você não vê fazendo nada. Você não vê. A gente porque ele é mineiro faz coisa quietinho. Só ficou quietinho pra ele, porque fazer as coisas pra ele. Gostou. Sabe por quê? Tá feio. Eu falo pra você de outras gestões, Fred, que passou o Fabiano, passou o próprio Ailton, passou o Rui Mendonça, que foi junto com o Dr. Eduardo, e outros prefeitos, João Luiz, passou depois veio o Edson. O Edson nem se fala. O Edson, quando ele entrou no primeiro mês dele, janeiro, fevereiro, março dele, o cara já começou a andar pra rua, ver as demandas, já começou a ter obra. Aí vem falar pra mim, deixou dívida. Pô, ele sabia que todos os prefeitos... Ele já pegou com dívida também, né? Então, se fosse no Fabiano pegou com dívida. Acho que os outros pegaram. Sabe que eu dou os parabéns? Fabiano pegou com dívida, o João Luiz pegou com dívida, o Edson pegou com dívida, o Mineiro pegou com dívida. E o próprio que vier vai pegar com dívida também. Mas a lamentação dele, que eu falo que é o governo da lamentação, porque se fosse assim, o Guilherme ia estar ferrado de Silveiras, porque fala tanto do Edson, o Edson ficou 16 anos em Silveiras. O Guilherme pegou, como é que o Guilherme fez? Primeiro ano do Guilherme já começou a fazer obra. O Guilherme olha pra você ver. Aliás, um forte abraço aí pro prefeito de Silveiras, Guilherme Carvalho. Muitas vezes eu ia fazer matéria, escrevia Guilherme Marcondes. Um abraço pro Guilherme Marcondes, também amigo nosso aí de Cachoeira Paulista, doutor Guilherme Marcondes. Então, eu confundi o nome, colocava Guilherme Marcondes na matéria dele, ficava nervoso. Mas ele é um grande amigo, inclusive a gente tá junto com ele desde o primeiro mandato dele. E no próximo aí tem um pessoal vindo novo aí. Então, mas posso falar uma coisa pra você? Olha que excelência que ele fez. Por que eu falo assim? Ele usa. Eu sou... Qual que é a frase que ele usa mesmo? Eu estou aqui para fazer política pública, não politicagem. Esse discurso é velho. Por que eu falo velho? Muda o discurso. Porque pega o Guilherme de Silveiras. Pegou 16 anos do Edson. Pegou a cidade, como que ele falava lá, estava destruída. Mas ele reergueu a cidade já, que ele só fica lamentando. Aí você pega o Guilherme foi vereador, foi presidente da Câmara, para depois ser prefeito. Aí você coloca um administrador para administrar uma prefeitura sem ter experiência política, está acontecendo isso que está acontecendo, Fred. Porque ele fala assim, eu não tenho experiência. Uma coisa é você coordenar a sua empresa privada, outra coisa é você coordenar um dinheiro público. E ele não está sabendo, é inexperiente, é ruim. É um governo ruim, porque pra mim que eu falo ruim, faltar potinho de xixi, papel higiênico e postinho de saúde, fitinha de diabetes, é o básico, que não pode faltar. Então tá faltando. Fred, vou mais além. Em 10 meses, trocar mais de 10 secretários, Fred, dizer que pra mim que é normal, agora eu tô indo pro 13. Número 13, porque agora o França saiu, o Sabonete, que eu falo que é o Sabonete França, o secretário de Educação. Saiu de Lorena, não é o França?
Nem sei. Ele ia ser candidato aqui em Lorena. É que vocês foram libertos. Ele ia ser candidato em Lorena com a Marieta, se não me engano. Tenho certeza. Foram libertos. Ele veio tirar foto, inclusive, aqui no jornal. Ele ia ser candidato aqui em Lorena. Por que não ficou aqui, né? Não, se ele é um bom profissional, ele vai. Tem vários lorenenses trabalhando em outros municípios, trabalhando em São Paulo, como tem vários cachoeirenses também trabalhando aqui em Lorena, como tá, agora acho que o atual secretário do Silvio Ballerini, que é o Rodolfo, ex-assessor do Max. Ele é um bom advogado. O Rodolfo é um ex-assessor. O único defeito dele é ser bolsonarista roxo, né? Mas a cidade de Lorena tá ganhando com um excelente profissional, viu, Fred? Sim. Ele só, o defeito dele que eu tô dizendo é que ele é bolsonarista roxo demais, né? Ele é aguerrido nas redes sociais. Vai ter que dar uma acalmada de coração, viu, Rodolfo? Calma o coração que o Lorena, o pessoal pega no pé, hein? Ô Fred, mas tá certo, tem que pegar mesmo. Ô Fred, mas é que eu pego e falo pra você que tem pessoas ainda que tá na ilusão. E tem que ter vereador também, às vezes, que tá defendendo o governo que não tá vendo a realidade. Ontem eu tava na sessão, recebi foto de uma casa alagada, ele desesperado mandando mensagem pra gente pra tentar entrar em contato, porque eles não estavam conseguindo entrar em contato, ligava e não ia. Aí o que acontece? Pô, vamos fazer uma reflexão, é só você olhar, um prefeito em 10 meses, trocar 13 secretários, é sinal que ele tá perdido. Um prefeito que você vai conversar com ele... agora não tem nada contra o mineiro, mas nem a favor também, mas nesse ponto eu acho que eu vou defender ele um pouco. O caso aqui de Lorena, Nenê, o Silvio tá trocando secretário porque tem secretário que não tá dando certo. Então o jogador que não tá jogando bem, você tem que substituir. E é melhor e a gente cobra isso como torcedor, né? Que o técnico ele cobra, ele troque o jogador que tá jogando mal dentro de campo. Deixa eu só terminar. E aí o que acontece? Quando o jogador tá jogando mal, o técnico não pode ficar quieto, parado, vendo a cidade ir pro brejo, né? Ele tem que trocar. Mas trocou 3 aqui. Sim. Trocou quando já lá em Cachoeira? Lá é 13. Agora eu vou falar pra você. Trocou quando já? 13. Trocou 13 já? 13. Agora vamos falar pra você. E quem é pra trocar não troca. Vamos dar um exemplo. Continua defendendo, Fred. Aquela que lavou o carro não trocou não. Não, aí que eu vou além. Ô Fred, qual que é a justificativa? Olha aqui, tem uns lava-rápido bom Cachoeira lá, barato lá, leva lá, vai dar emprego pra cidade de Cachoeira, pros pequenos empresários, empreendedores que tem lava-rápido. Você conhece algum cara que tem lava-rápido lá? Você pode indicar? Você conhece, Max? Tem. Qual? Você lava seu carro na onde lá? Não é lá na prefeitura não, né? Não é na prefeitura, mas eu acho que eu vou começar a lavar lá na prefeitura agora. Será que é só carro que lava lá ou tem outras coisas lá? Eu já não sei. Toma cuidado, né? Eu já não sei. Ô Fred, né? Só que eu pego e falo uma coisa pra você, o que é a questão disso, de trocar 13 secretários? E não troca quem é errado. Mandaram algum secretário lá embora e disse que não deram justificativa igual o Dil. Fizeram uma falta de respeito com o Dil. O Dil, quando chamaram ele lá, que ele estava servindo para ele, chamaram o Dil para oferecer o cargo. Para tirar o cara, não olhar nem na cara do rapaz, para falar assim, você está sendo demitido. Você não está mais servindo. Isso porque o cara é vereador, né? Isso porque o cara é vereador. Agora, o que é normal? Você falar para mim que é normal ter um marido e uma mulher trabalhando na prefeitura, isso é imoral. Então, gente, na campanha isso tá gravado, não adianta vir falar que ameaçar que vai processar, tá lá na campanha, não tá? Dizendo que um vídeo, inclusive, lá em Cachoeira, o pessoal é chique demais, lá tem televisão, né? Lá tem televisão. E tá gravado lá nas propagandas políticas lá, a pessoa falando que jamais ia aceitar cargo público, que tava lá pro bem de Cachoeira, para ajudar a cidade, e hoje tá todo mundo dentro da prefeitura, né? Mandando, lavando as coisas, tá beleza, sabe? E trocou 3 secretários, mas essa pessoa não trocou. E há motivo de discórdia, né, entre os vereadores. A licitação... Aliás, não só entre os vereadores, entre os secretários. Inclusive, mandar um abraço pro meu grande amigo Adriano, que saiu também, foi lá do turismo. Isso. Foi, o Adriano. Forte abraço pro Adriano, ele é muito gente boa, inclusive era uma das poucas pessoas, acho que é a única pessoa lá do governo do Mineiro que tinha um carinho com a gente, passava a matéria pra gente publicar, tudo assim, desprovido de interesse. Cara super legal, que tentava aproximação da imprensa, que não é só a imprensa que eles julgam lá, que é amigo deles, a gente é amigo de todo mundo. Eu sou amigo do Max, mas o Max já saiu várias vezes na minha capa lá que ele não gostou. Ligou pra mim, mas é notícia. Então, mas e o Max sabe jogar o jogo. Mas você, Fred, você é um cara imparcial, entendeu? Realmente a notícia de fato, mas você é um cara coerente, entendeu? Então,
né? Sempre, às vezes, eu ligava pra você, pô, Fred, tu tá colocando eu na primeira Tô página? ajudando, pô, tô dando embora. Dando embora. Tô dando embora. Você saiu na capa do jornal, pô, várias vezes, não é, o Brad? Agora eu quero sair na capa sempre. Vamos sair sempre. Deixa eu só fazer aqui, ô Fred, sabe o que eu acho também, por parte do Executivo Municipal? A gente não pode misturar, o Nenê também vai falar um pouco sobre isso. Empresa privada é diferente de órgão público, entendeu? A gente não pode misturar. O que acontece? Você tem a sua empresa. Uma empresa que a gente pode comprar o mais caro e pode comprar o mais barato. A gente pode comprar o que a gente quiser. Se a gente quiser comprar uma caneta cara, a gente compra. Então a gente não pode misturar. Eu acho que até é inexperiência por parte do Executivo. Como que ele faz uma contratação no valor de 2.100.000, uma organização social, para contratar a reforma da escola e kit escolar, sem dispensa de licitação, sem passar pelo Conselho Municipal de Educação e sem passar pela Câmara, no valor de 2.100.000. Não é falta de inexperiência isso aí? Entendeu? Então não pediu autorização da Câmara para fazer isso aí. Então eles fizeram a dispensa de licitação de 2.100.000. E outra coisa, pagaram o valor de 350 mil, Fred, pagaram o valor de 350 mil sem começar o serviço. Então o que acontece? Isso aí é falta de inexperiência. E uma empresa que o próprio prefeito fala que pegou na internet. Aonde que o senhor pegou essa empresa? Onde você construiu? Eu peguei na internet. Pegou no Google, pô. Entendeu? Então o vereador Nenê pode complementar um pouco dessas palavras também. O Nenê, só antes de você complementar isso aí, o Fábio Teves falou os 3 patetas. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Quem tem que dizer é a Patrícia, né? Que é ela que manda pra ele, que é pra ele publicar, né? Então, para defender esse tipo de pessoas é assim mesmo. Mas acreditar... Teves, tem nada a ver com isso. Você escreveu aí, eles estão respondendo, hein? Já ficar nervoso comigo aí. Não, mas não quer nem responder. Tem pessoas que você nem necessita responder. E eu abstenho a responder esses certos comentários. Tá certo. Qual que era o assunto? Desculpa. O assunto é assim, voltando no negócio do secretário, o Marcos, por exemplo, lá da licitação, tudo tá travado, o cara não tá progredindo. Você vê o cara fumando o dia inteiro na porta. Eu chamei de cinzeiro, que ele fica o dia inteiro lá embaixo da prefeitura fumando e de vez de trabalhar ele não vai. E mais falta do que vai trabalhar. Então, o Francis, quando na pasta dele que aconteceu esse erro dessa licitação aí... Mas tem uma coisa a dizer do Francis. O Francis foi macho, foi lá. Então, foi lá e enfrentou vocês lá, eu vi lá. Respondeu tudo. E respondeu tudo. Então, mas aí que eu vou... A gente tem que falar a verdade dele. Ele não fugiu não, igual o outro secretário fugiu. Não, mas vamos supor... Ele foi lá na Câmara, né? Mas você como prefeito, tem um erro naquela pasta, o que você pega e faz? Manda embora de imediato. O prefeito, ele mandou todo o secretário muito embora. Mas quem fez a cagada, igual tinha feito essa cagada da OS, da educação, o França, ele não mandou embora, mandou agora porque tem uma processante no lombo dele. Aí eles falaram assim que encerraram o contrato. Não encerrou. Antes tarde do que nunca. Não, encerraram o contrato porque ele abriu uma SEI nas costas dele. Então não foi ele que fez, ele foi forçado a fazer essas coisas. Só que assim, no meu ponto de vista, quem defende o governo, essas pessoas que estão sendo pagas para defender o governo, quem que colocou aqui? Ele falou que o Teves falou que tá pagando a padaria Princesa lá, 6 pãezinhos com meio quilo de presunto para levar pro Nenê. Pode levar. Obrigado, Nenê, pela audiência aí. Pode levar, meu amigo. Leva lá para nós comer, tomar um cafezinho. Ô Fred, com relação do Franci e do Marcos e a presidente do Conselho de Educação comparecer à Câmara Municipal, não foi feito o requerimento. Foi aberta uma SEI. E pela SEI é como se o delegado tivesse intimado a pessoa a ir lá prestar esclarecimento. Aí é diferente. Brejão, porque são 3 poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Entendeu? Então o legislativo tem poder, né? Com certeza. Que eu saiba, é vereador que caça prefeito, não é? O vereador que também, vota, né? Também. Secretário não vota, não, né? Não, só para esclarecer isso. Então, quando abre-se uma SEI, é um processo investigativo para descobrir irregularidade, as pessoas, os secretários e as pessoas que são responsáveis, que estão envolvidas no sistema de contratação, elas são obrigadas a comparecer lá. Se negar o comparecimento, pode ser levado a juízo isso aí, entendeu? Pode ser comunicado a juíza e responder juízo isso aí. Não? Elas são obrigadas, porque são pessoas que estão relacionadas diretamente com a contratação
das empresas. Boa colocação. Queria saber para quem não foi lá no caso quem não foi? Patrícia e quem mais não foi? E o Marcos da administração. Para quem não foi, o que cabe, o que vai acontecer com eles? Foi notificado Vai o Ministério coisa, Foi notificado o Ministério Público. Agora vamos esperar aguardar o Ministério Público acionar eles para fazer com que eles respondam por que eles não foram comparecer na Câmara Municipal. Porque se tem uma lei que determina que eles têm que comparecer lá, eu acho mais justo se quem não tem, quem não deve, não teme. Verdade. No artigo 15 do inciso 10, não me falha a memória, o ato deles não ter ido lá na Câmara pode dar improbidade administrativa, tanto para secretário de governo como para o senhor Marco, porque deixou de dar esclarecimento, entendeu? Isso está na lei orgânica do município. O prefeito pode ser convocado ou não? O prefeito pode ser convocado, no próprio artigo lá diz que o prefeito pode ser convocado também, prefeitos e secretários. Não, mas vamos falar, eu falei do prefeito, mas deixa eu entender uma coisa aqui. Pelo que eu não conheço, eu não posso falar nada do Mineiro porque eu não conheço ele, nunca vi, então não posso falar nada dele. Mas aparentemente, que a gente ouviu da campanha, eu preferi muito 1000 vezes o Torrada, né? Porque é um cara que foi Polícia Rodoviária Federal, foi inspetor, foi superintendente, tem uma carreira brilhante na PRF. Foi vereador. Foi vereador, né? Passou pelo crivo lá da população, já legislou lá. E ele é uma pessoa que a gente conhece de perto, sabe que ele ama a cidade de Cachoeira. Mas infelizmente a população não escolheu ele. E pelo que eu soube, pelo que eu vi do Mineiro, ele é uma pessoa boa. Ele tem boa intenção. Eu vi disso no próprio Adriano. Mesmo depois que o Mineiro mandou ele embora, ele não falou assim mal do Mineiro. Ô Fred, no fundo, infelizmente, ele acaba aqui, né? Vocês entenderam, né, o que eu tô querendo dizer? O que ele quis me dizer. Mas ele até num ponto ele defendeu o Mineiro, falou assim, porque muitas coisas lá, Fred, ele acaba, sabe, resumindo, não posso falar aqui, mas ele, no fundo, ele é uma boa pessoa, mas pode estar sendo mal influenciado, para não falar outra coisa. Então, na verdade, eu vou concordar com você, Fred. O Mineiro, a pessoa do Mineiro, ele não é uma má pessoa. O problema numa administração são as pessoas que estão ao redor dele, que na verdade que manda na prefeitura. Então, essa que é a... Porque o Mineiro, às vezes, muita coisa ele não sabe da prefeitura. Né? Tem coisas que ele não sabe, tem coisas que ele assina, ele não sabe que ele está assinando. Então, as pessoas que estão participando da administração dele, que às vezes acaba prejudicando o governo. Né? Eu acho que se tirar 2 ou 3 pessoas que estão ali prejudicando o governo, eu acho que o governo consegue aprumar e consegue melhorar a situação do governo. Agora, se não tirar essas 3 pessoas, vai ficar cada dia pior a cidade de Cachoeira Paulista. E essas 3 pessoas que o Marcos falou, é bem simples. O prefeito, ele não acordou. É simples, ele perguntar dos 3 vereadores, ele perguntar para 11, que eu garanto, 11 vereadores, vai marcar o xizinho no nome das 3 pessoas que tá fazendo ele fazer isso, essa má gestão. São só 3 pessoas. E os 11 vereadores vai marcar. Só que o prefeito, ele prefere... Inclusive alguns secretários, inclusive os que já foram mandados embora. Teve gente que mereceu sair, gente, e teve gente que não mereceu sair. É o caso que eu acho do Adriano, eu acho que ele não mereceu sair. Não, o Adriano trabalhava bem. Mas que um ou outro vereador não gostasse dele. Mas o Adriano foi mandado embora porque eles falaram que talvez ele tinha ligação com o pessoal do movimento Cachoeira Livre. Aí o cara. Mas o Cachoeira Livre não apoiou o Mineiro na campanha? Apoiou. Aí o que acontece? Não estou entendendo mais nada. Então, não dá pra entender. Aí falaram isso. E do Dil também mandaram ele embora porque disse que a turma que era amigo do Dil também tinha ligação. Os caras eram honestos, não fizeram nada de errado. Aí contrapartida, o cara que fez da pasta dele uma licitação, não fez licitação, que fez uma trambicagem, que foi desviado o dinheiro público, 350 mil, e não manda embora. Peraí, quem fez trambicagem? Foi a Secretaria de Educação, Porque junto. Mas foi agora Não, mas na OS, na OS. 2021? Do processante. Mas é o secretário que faz ou é o setor de lá quem assinou, quem foi ordenador foi o prefeito e o secretário, os 2 assinaram. Então os 2 são coniventes do que Tudo bem, eles assinaram, mas quem fez o processo lá dentro da prefeitura? Foi o Marcos também, que foi da licitação. Hoje o Marcos também está no meio que isso acontece. Mas o prefeito, ele não prefere ouvir, ele tem assim, se ele quisesse uma cidade melhor, ele ouvia esses 11 vereadores. 11. 2 eu não vou falar porque eu não sei qual que é a opinião dele, se vão querer pedir essas pessoas, mas com certeza vai pedir. É só 3 pessoas que estão ali atrapalhando o governo. É 3 pessoas mal intencionadas, é 3 pessoas que estão fazendo essa má gestão. O prefeito, ele tampa o olho
Pra ele tá cagando pra Câmara. Vamos resumir, cagando pra Câmara. É bem resumido assim. Ontem teve a sessão solene, ele teve. Mas sabe o que é esse mal? Muitos prefeitos eles já pulam direto para o executivo, né? E eu acho que isso é um grande mal. Inclusive, por que sempre o Geraldo Alckmin ele sempre se deu muito bem com os deputados, diferente do João Dória? Ele tem muitos problemas com os deputados estaduais aí. A gente vai na Lesp, a gente escuta lá, vocês são vereadores, vocês vão à Lesp mais do que eu. E é o caso do Geraldo, ele foi vereador, ele foi deputado, ele passou pelo legislativo, então ele foi prefeito, ele passou pelo cargo do legislativo para depois ir para o executivo. Tem gente que pula direto e acaba essa falta de respeito com os vereadores, acho que entende. O vereador não manda. Só que eu ouvi uma frase dessa uma vez, eu já fui assessor do Vaguinho. Ex-vereador Vaguinho, irmão do Tão e pai do Bruno Lorena, que é vereador Lorena. O Vaguinho uma vez ele falou para um chefe de gabinete, num governo aí, não vou falar o nome, o prefeito que eu trabalhei com ele tantos anos, passou por Aloysio, por Fábio Marcondes, por Paulo Neme, agora com o Silvinho. Mesmo ele não estando vereador, ele está por trás dos bastidores lá com o Bruno. E o Vaguinho uma vez falou para mim assim, Fred, o prefeito tem um grande erro, porque prefeito não caça vereador, não. Mas vereador caça prefeito. E é verdade, aí tá acontecendo. E esse é um fato, claro, é um ditado simples e que muitos não seguem. E aí acabam dançando, né? Fred, você tinha que ver ontem na sessão solene. O prefeito que chegou lá, ninguém nem tchum pra ele. Eu acho que foi aquele momento, dá pra ele acordar. Boa noite, Dalva Mafra, mandando um abraço pra você, Nenê. Boa noite, Dalva. Juca Pirama. A Dalva é nossa companheira Pirama, lá quem mais aqui? Geraldo Van falou que eu tô parecendo Faustão. Diz que eu tô... Ô Geraldo, pior que eu fui falar isso pra minha esposa, que eu tava parecendo Faustão, ela falou que não, o Faustão emagreceu. Então, é isso aí. Ô Fred, mas voltando a falar na sessão solene de ontem, na hora que o prefeito chegou, ele ficou ali, sabe, que sem clima, ele tá sem clima. Enquanto o Ailton chegou, o Ailton conversando com as pessoas, todo mundo conversando com o Ailton, tirando foto. Então você vê... Esse é o termômetro do político, né? É o termômetro político, já deu pra ele ter político chega num canto, se não chegar ninguém perder, opa, tem alguma coisa errada. Então, ele ficou igual um batatão lá ontem. Esse é o termômetro do Então, político. é isso que eu tô falando. Mas sabe o que eles deveriam fazer? Eles deveriam sair pra rua, andar. O que você fosse prefeito hoje? Você ouviria 11 vereadores ou você ia ouvir um secretário? Você ia ouvir quem? Eu acho que você ia ouvir os população e os vereadores. Mas para começar, o mais próximo que o prefeito tem da população são os vereadores, né? O vereador sim, ele recebe xingamento na rua, ele recebe os elogios, mas mais xingamento, né? Cobrança, né? Porque a população ela cobra mais o vereador do que o próprio prefeito, não é isso? Eles não têm acesso. Sabe o que o prefeito está fazendo? Exatamente. Sabe o que agora está fazendo o prefeito? A prefeitura está fechando 4 horas da tarde. Ele está chegando 4h20 para assinar o documento. Ele não está nem na prefeitura praticamente para não encarar o povo. Porque ele não quer atender. Porque você vai lá, a população marca para atender, diz que marca 3 meses, daqui 3 meses para falar com o prefeito. Mas se a pessoa precisa resolver um assunto que é urgente, como é que vai fazer? Vai esperar 3 meses? A gente está com uma situação lá, Fred, vamos falar de ser humano agora. A falar aqui pra mim, o mineiro é uma pessoa do bem, uma ótima pessoa. Pra mim não é, sabe por quê? A gente tem lá um munícipe que tá precisando de uma perna lá, uma prótese. Prótese. E marcou a gente, vereador, a gente fica amarrado, porque a gente tenta lá conversar com a promoção social, tenta conversar com a prefeitura, o que eles pegam e fazem? Eles não dão ouvido. Aí vamos falar se fosse o Edson. O Edson ia mandar a promoção social na casa da pessoa, fazer investigação, se ela não tem condições mesmo, já ia mandar fazer licitação, comprar. E se ele for responder na justiça, ele vai responder com orgulho, porque o Edson é humano nessa parte. Agora o prefeito tá lá, eu tô com dó, cara. A família marcou lá, precisando da prótese, fizeram uma campanha, uma vaquinha, agora tá precisando de 5 mil reais para terminar, para comprar essa prótese. Arrecadaram 20, tá faltando 5. O que eles estão fazendo? O governo tá, Aí vem falar pra mim que uma pessoa dessa é humana, Fred, uma pessoa dessa não é humana pra mim. Ele é frio, porque ele tá acostumado a mexer com o defunto. Gente morta não reclama. Gente morta não reclama. Falar em defunto, quero segunda-feira. Segunda-feira que dia que é? Dia 1º? É, 1º. Segunda-feira, dia 1º, vai ter a inauguração aqui em Lorena
falar pra câmera aqui, né, Eveline? Tá a nossa diretora ali. Segunda-feira tem inauguração aqui do Santa Clara, aqui do memorial lá do lado do AME em Lorena, viu? Um abraço aí pra Cristiane Fernandes, pro Beto do Renato. São 2 empresários aí, 2 grandes empresários da cidade de Lorena. Forte abraço pra você. Segunda-feira a gente tá aí, viu? Nenê, o que você tá falando? O cara mexe com... Mexe com defunto é uma pessoa fria. Não, mas eu tô dando risada, mas eu fico assim, preocupado. Mas nem sempre, viu? O Beto do Renato, que eu conheço, mexe com defunto, não é uma pessoa fria, pessoa de grande coração. A Cristiane também, do Memorial, que é não só de Loureiro, mas lá de Cruzeiro também. Ela tem Lavrinhas, tem Queluz, tem em Itanhandu, tem Itanhandu, tem Pouso Alto e São Lourenço. Acho que tem mais lugares. E eles não são pessoas frias, não. Eles têm um grande coração. São ótimas pessoas, não são frios. Mas não. sabe como ele tá Acho que vai mais da pessoa mesmo. Mas o menino tá fazendo uma coisa certinha, que é a profissão dele, que é da profissão dele, que é enterrar. Ele tá enterrando a cidade. Ele tá fazendo certinho. Aqui, cortes aí, Eveline. Preparem pra falar. O que o prefeito de Cachoeira tá fazendo, né? Tá enterrando a cidade, que é o que ele sabe fazer, enterrar as pessoas, ele tá enterrando a cidade. Olha aqui, a Fábia falou uma coisa aqui que foi muito engraçado. Desculpa. A Fábia falou uma coisa aqui que eu acompanhei, eu presenciei, eu fui lá, onde até eu chorei, e ela chorou e a filha chorou. Ela precisa de fralda para a filha dela, que tem necessidade. O que aconteceu? A Fábia pegava aquele limite de fralda. Com todos os governos, com o Fabiano, com o João, o Ed. Ela nunca, quando dava de dar um probleminha, ela ia lá falar pro Nunca, prefeito. isso é verdade. Nunca teve Fabiano, problema. A Fábia tá aqui, vai me responder. Ela tá aqui, Fabiano, João, Edson, nunca deu problema. Então, pra quem tá defendendo o Mineiro, essa aí vai indireta pra quem tá defendendo o Mineiro. Entendi. A Fábia, ela pegou fralda pra filha. Não defendi, só disse que eu acredito que ele é uma boa pessoa. Não, mas não é não, eu tô falando... Essa é a minha opinião, aí a opinião é sua. A opinião do convidado é do convidado, não é do jornal Folha Vara, tá? E nem do Fredney. E a opinião do Fredney Borges é do Fredney Borges, não é do jornal, tá, gente? Eu acredito que ele é uma boa pessoa, pelo que eu ouvi dele. Então, mas agora eu tô ouvindo de você que ele não é. Não é. Então agora eu vou ponderar essa... Não, mas você vai ter... Deixa eu terminar só de falar da Fábia, que é muito muito triste a realidade, e ele acha que é engraçado o que foi feito. A Fábia pegou fralda, porque ela tem uma filha cadeirante com necessidade. E sempre pegou fralda e pegou a medicação. E a fralda que ela usa 4, 5 pacotes por dia. Porque a menina dela faz xixi, às vezes fica menstruada, com menstruação. E precisa trocar mais vezes quando o dia que está no período assim, de menstruação. O mineiro entrou, ele falou assim, nós vamos ter que cortar nem pela metade. Assim, ela pegava, vamos supor, 18 pacotes. Ele cortou, começou a dar 4 pra ela, como se ela tivesse ia pôr uma fralda por dia na menina. Imagina a menina com então ele seguiu o conselho do presidente, que é pra pedir pra criança cagar menos? Desculpa, o termo é cagar menos. Sabe o que falaram? Mas sabe o que falar pra ela? Pra ela economizar. Aí como é que você vai economizar no xixi? Como é que você vai economizar? Pedir que a criança tem problema de não urinar, não defecar. O que a Fábia fez? Não tem como isso, tem? Não sabia. Mas o que a Fábia fez? Complicado. Por isso que eu falo pra você que ele é frio. A Fábia foi e entrou com uma ação judicial. E o promotor deu a ordem judicial pra ela, pra você comprar, a prefeitura comprar. Cúmplice. E sabe o que aconteceu? O Marcelinho entrou... Então vamos lá, o promotor solicitou pra justiça, a justiça pediu, né? Pediu. A promotoria ela pediu pra justiça. A justiça e o juiz acatou. E a juiz acatou. Só que aconteceu, eles não cumpriram a ordem judicial, tentaram empeitar, barrar. Aí fala pra mim, eu fui na casa da Fabinha, a menina chorou na cadeira de roda, chorando, falando. Aí você vem falar pra mim que uma pessoa dessa é humana, uma pessoa dessa pra mim ela não é humana. Eu tô falando de 2 relatos aqui, de uma pessoa que precisa de uma prótese e uma pessoa que precisava de fralda. Ele virou as costas, que se eu for prefeito no lugar dele, o que eu faria? Quantas que é as fraldas? Se eu não pudesse dar pela prefeitura, eu ia falar assim, pega o meu salário de político, vai lá e compra, porque ele bate no peito que ele não precisa de dinheiro. Que ele não precisa de dinheiro. Então por que ele não faz o seguinte, ele pega esse salário dele que ele ganha 13 mil reais de prefeito, por que ele não compra papel higiênico e coloca nos postinhos que tá faltando papel higiênico? Por que ele não pega esses 13 mil, Fred, e compra potinho de xixi, potinho de fezes que tá faltando no postinho, ele não compra com o dinheiro dele? Agora pra mim é uma vergonha um prefeito receber 13 mil reais e não tá fazendo porcaria nenhuma na cidade. Mas só uma pergunta, tá faltando dinheiro ou o pessoal da licitação lá que eles são ágeis por umas coisas, outras não? Tá faltando gestão.
e eles não estão tendo gestão. Ô Brejão. Fred, você sabe que administrar é difícil até dentro da casa da gente. Se você não tiver pessoas competentes que façam o trabalho dignamente, dando sustentabilidade ao governo ou a quem quer que seja, que esteja na cabeça, não vai para frente. Quando eu falo em administração, numa reunião que eu tive com o Mineiro e mais o pessoal dele, quando eles chamaram para apoiar ele, eu falei que quem derruba prefeito, às vezes não é vereador, é o próprio secretário que trabalha com má índole e faz as coisas não fluírem. E qualquer administração, seja no lar, seja no executivo, em qualquer lugar, se não tiver planejamento, você não faz, você não administra nada. Então, é uma historinha. A administração nossa está falha, porque o secretário de administração, ele não tem feito licitação de nada. Ele só está fazendo aditivo, entendeu? Dos contratos do Edson Mota. Pra você ter uma ideia, existe um contrato do oxigênio da Santa Casa que já dá na décimo aditivo. Pô, será que a pessoa não tem competência para fazer uma nova licitação? É assim que administra. Então o secretário, quando ele faz o da educação, um exemplo, quando ele iniciou o processo do pedido de terceirização da educação, e o Mineiro acatou, onde os procedimentos já começaram errado, que eles acho que não sabiam os segmentos de tudo, que deveria passar pelo Conselho, passar pela Câmara Municipal, então houve falha. Com relação ao uso de fraldas da menina, se tivesse um planejamento, se o secretário assumisse, fizesse o levantamento das pendências que tem numa secretaria e fizesse, porque quanto que é o consumo de fralda mensal aqui? Pô, é tanto. E o cara já fazia um prognóstico para os 6 meses subsequentes. Eu fui secretário de trânsito, eu fazia o levantamento de gastos administrativos para 6 meses. Então, eu controlava. Então, quando você faz isso, você planeja por um espaço de tempo, qualquer administração vai fluir, porque você tem noção de gasto. E simplesmente isso aí, planejado. Brejão, eu acabei de lembrar isso aí. A gente falou de secretários que saíram, e teve secretário que não foi mandado embora, nem porque merecia, nem porque deixou de merecer. E secretário que pediu as contas. Foram 2 secretários que pediram as contas? Quem foram os 2 secretários que pediram as contas? Um deles eu conheço. O Major. Um deles é muito amigo meu, cara competentíssimo aqui, fez aqui em Lorena, que ele fez um ótimo trabalho na segurança pública, que é o Major Lescuro. Ô Major Lescuro, um forte abraço para você, um cara de grande competência, que infelizmente diante de várias coisas que estão acontecendo em Cachoeira, ele achou melhor que, né, cuidar da vida dele, e infelizmente Cachoeira perdeu um grande profissional que é o Lescuro. Esta é uma realidade. O Major Lescuro estava desenvolvendo um trabalho excelente na cidade, porém causa uma inveja muito grande em outros secretários, que acaba atrapalhando a desenvoltura do secretário, entendeu? E isso aí que acontece, entendeu? Ele era um excelente, entendeu? E dou os parabéns a ele, ok, ô Major, aonde o senhor esteja aí, não? Que o senhor tenha sucesso na vida do senhor. Aconteceu com ele puxar o tapete dele. Na realidade, você sabe muito bem, Fred, quem puxou o tapete dele, e que é o que está mandando a prefeitura hoje. Mas será que o projeto dele de colocar câmeras de monitoramento em Cachoeira deram prosseguimento ou acabou que não... O Fred, pegaram todo o trabalho que ele fez bacana na cidade e estão tirando. Ele colocou uns tachão na sua lá que precisava para a educação nova, o novo secretário que entrou tirou. Uma rua que ele tinha feito lá, para a adequação que os moradores tinham pedido, o novo secretário entrou e tirou. Então tudo que ele fez, o novo secretário que entrou está tirando agora. Só que assim, eu acho que é uma falta de respeito. Tinha que estar fazendo em teste, tá no momento de teste, tinha que deixar para ver se estava bom, se ia dar certo, tudo. Só que assim, o do Major, eu fui um dos críticos, critiquei ele bastante. Depois fui em rede social pedir desculpa para o mesmo, porque eu vi que tentaram fazer uma inversão ali de valores, tentaram jogar eu contra ele, e na realidade quem estava fazendo isso eram 2 pessoas que estavam querendo dar o tombo nele, porque ele é honesto.
Porque é ele que ficava com aquele papeleta de abastecimento, ele que colocou Fazia o GPS. controle, não deixava ter nada de errado. Né? Ele colocou GPS nos carros da garagem. Então o que aconteceu? Ele estava boicotando tudo da onde que às vezes antigamente acontecia corrupção. E parece que a turma não queria isso. E começaram o quê? A envenenar o cara para tentar derrubar o cara. E um governo... Vai envenenar quem? O prefeito, é isso? Não, aí Não, o prefeito não mandou ele embora, ele que quis sair. Ele né? quis sair porque ele viu que... Tem aquela briga de quem terminou com ninguém. Né? Eu terminei com ela terminou comigo. No caso, ele que... Mas ele viu ali porque estava... Ele quis seguir o caminho dele, ninguém mandou ele embora, na verdade. Só que eu falo uma pessoa competente, ele vai arrumar outras coisas pra passar na vida dele. Só que assim, ali quem manda não é o prefeito. Ali tem duas pessoas ali que ficam ali, ó, na cabeça dele, faz isso, faz aquilo, faz isso. Então ele prefere fazer o que esses dois secretários falam, do que a população quer. E assim, o major ele foi pego mesmo assim num tapetão, que puxaram o tapete dele legal. Questão de ordem lá levantado do nosso amigo Fred, quero Max. mandar um alô aqui, a vereadora Ângela, protetora, que está nos acompanhando. Quero mandar um alô aqui para a Mari também. E mandar um alô para a Paola Danzi também, da Secretaria de Saúde, que tem feito um serviço belíssimo na Secretaria e todos os profissionais da saúde. Fred, não sei se você lembra, no comecinho do mandato, acho que você vai concordar comigo, que teve uma auditoria lá em Cachoeira Paulista do prefeito, e na qual foi contratada uma empresa, Planos Brasil, para falar tudo das coisas da cidade, como o prefeito pegou. Então, daí foi falado, você lembra muito bem disso, que todos os contratos da gestão passada estavam em suspeição. Um dos contratos... Foi do nosso amigo Sidão, o falecido Sidão. Isso, um dos contratos era do amigo nosso Sidão, que depois que aconteceu isso, eu acho que ele começou a ficar muito nervoso, até preocupou ele começou coisa e aconteceu o que aconteceu, né? O Sidão tá onde aí, mas a família tá aí, graças a Deus, bem, entendeu? E então quero dizer, o que eu entendo, Fred, se os contratos estão em suspeição, o que acontece? Esses contratos, Fred, você acha que não tinha que ser cancelados? Mas foram todos? O do Sidão foi cancelado na época. Do Sidão foi tinha cancelado. até junho ou julho, alguma coisa assim. Então, mas hoje tem o do lixo, hoje Foi tem... até o Thales Satin postou na época na internet falando sobre os contratos. Hoje tem o do carro, tudo. Mas isso foi um dos grandes, uma das causas que ocasionou essa morte súbita aí do nosso amigo Sidolino aí, porque ele ficou muito magoado. Não só magoado, né? Bem quebrado, porque a pessoa, você faz uma conta, você tem um contrato até X meses e assim, deliberadamente tiram o seu contrato, que você tinha um contrato, e ele acabou não buscando advogado, nada, infelizmente veio a falecer e... Foi ficando triste, deprimido, e eu acompanhei eu não gosto nem de falar porque é triste a realidade. E eu fiquei muito chateado na época. E o Thales Satin colocou em rede social, tipo, falando como se fosse o Sidão estivesse fazendo uma coisa errada. Coitado, a vida que o cara vivia... Não tem nada contra o Thales, só estou falando um fato do Thales. Mas não tem nada contra você, nada contra. Não, também não tem a gente nada só está contra contando o fato, que isso é fato, viu? Isso aí foi o fato que aconteceu, que realmente teve suspeição no contrato dele. O Max, você estava falando, a gente... Então, continua a mesma coisa. Os contratos que ele colocou que é suspeito, todos os contratos do Edson e todas as licitações, ele mantém, Fred. Então eu não entendo, se fala tanto da gestão passada, por que não foi feita uma nova licitação, como muito bem disse o vereador Brejão? Entendeu? Então o que acontece? Continua os mesmos contratos e continua as mesmas licitações. Todas as licitações que o Edson deixou, eles estão usando em Cachoeira Paulista, então eles não fizeram nada. O aditivo, tudo. Então o que acontece? Eu não entendo. Declara suspeição e continua com a mesma coisa. Esse é o M da mudança, né, vereador Brejão e vereador Nenê do São João? Essa é a mudança. Tá aqui, ô Max, o Tebo escreveu aqui, prefeitura com mais de 1 milhão de precatórios, herança da Motolândia. RPVs, mais de 2 milhões a pagar, herança da Motolândia. Quem mais que falou? É isso aí, só essas. Nossa, aí tá por dentro. Mais de 7 milhões
de INSS, herança também da Motolândia. As precatórias, só para fazer uma colocação aqui, não são só da gestão do Edson Mota. Vem de todas as gestões, todos os prefeitos que passaram estão pagando precatório. E, aliás, o atual prefeito hoje não paga precatório, não estão pagando, Fred. E a qualquer momento vai sequestrar o dinheiro da prefeitura. Não está pagando precatório e não está pagando água da Santa Casa há 8 meses. O que vai acontecer? O gerente da Sabesp teve reunião com a gente, o gerente falou assim, se não pagar a água da Santa Casa, eles vão executar a Prefeitura de Cachoeira Paulista. 8 meses sem pagar água. Imagina só, se não paga água, o básico, imagina só o resto da cidade que está totalmente abandonada. Ô Max, já que o Tebas está falando aí como porta-voz do Mineiro, não tem ninguém da Prefeitura falando, ô Tebas, explica pra gente essa questão da água aí da Santa Casa. E foi herança do Edson também? O Edson não pagou a conta lá também, não? Não, Mas deixou a conta paga? Não, a questão, o Edson deixou, a gente tem que ser justo, não, falar a verdade. Você ficou devendo a água não, lá também? A água foi feito um parcelamento, no finalzinho do mandato dele, Fred, ele deixou 3 meses sem pagar água. Pagou até agosto. Então pagou até agosto. Ah, então o Edson Mota também não pagou. O Edson. Pô, não pagou. Não, mas vamos ser realistas. Não a pagou gente tem... setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. 4 meses. E o prefeito entrou e deixou. Aí desde janeiro ele não está pagando, né? Então ele para 10 meses. E o Mineiro não pagou 10 meses. Então tem os 10 meses do Mineiro e os 4 meses do Edson. E vai cortar água e vai ter processo judicial se não pagar. E eles parece que. Eles que são exemplo, cadê? Viu, então ninguém pagou nada, então. Não, Fred, é que na época do Edson foi feito um acordo judicial da dívida. Ah, sim. Foi parcelada a dívida. Aí o Edson vinha pagando. Quando chegou em agosto, o Edson deixou de pagar. E o Mineiro assumiu e não pagou também. Então não tem como fazer. Não tem como isentar o Edson disso também. Ficou devendo também. Ele tem a culpa no cartório também. E o Mineiro também tá errado. Mas não a pagou, gente né? não tá... Podia fazer um novo acordo, não é isso? Não existe, não pode fazer um novo acordo. Não dá pra fazer. Então não, o cara vai ter que pagar. Eu acho que pode sim. Não pode, porque já foi feito o acordo judicial. Acordo em cima de acordo não pode. Na conversão com acordo, nada nenhum. Não, você tem que pagar uma conta, pagando, daí resolve o problema. Então tem que pagar. E o valor mensal da água lá está aproximadamente R$6.000 mensais. Aí, ó, 6 mil reais mensais. E eles não conseguem pagar. R$6.000. Aí vem falar que tá pagando INSS, que tá não sei o quê. Da onde? Agora, o Fred, eu vou mais além para você. A máquina, a reta escavadeira, a patrol e a pá carregadeira estão na garagem quebrada. A reta escavadeira, o motor dela ficava R$7.000 para arrumar. O prefeito não teve a capacidade de pagar para arrumar o motor, ficou 10 meses a máquina quebrada. Aí agora conseguiram arrumar o motor, que eu fui na garagem, fiz o vídeo, aí arrumaram. Aí depois vem falar do vereador, mas fosse eu fazer o vídeo e mostrar para a população a situação que estava, só que agora ela é o problema com o radiador. Ele está lá parado por causa de um radiador. Eles não têm a capacidade de arrumar um motor de uma máquina, e quem está sofrendo é o produtor rural, é a pessoa que tem a estrada rural ali, que precisa dela para levar o ganha-pão de cada dia, e agora com chuva está sendo prejudicado. Mas fala para mim, qual prefeito que não consegue ter a capacidade de arrumar um motor de uma máquina? Viu, Fred? Eu tive segunda-feira na garagem, essa pane aí do radiador já foi sanado, foi para o conserto, já voltou, já colocaram, só estava faltando o óleo hidráulico da reta escavadeira. E ela já está operando normalmente, inclusive, acho que antes de ontem, faltou a máquina no lixão lá para esparramar o lixão, o dele ia fechar o lixão, aí eles liberaram a reta para ir lá esparramar, entendeu? Os entulhos lá, senão ia fechar e não tinha lugar para jogar os entulhos. Brejão, mudando de assunto aí, agora é época, ano que vem tem ano de eleição, né? E os vereadores, prefeitos têm que aproveitar para tirar a verba aí dos deputados estaduais, federais. De verba estadual, federal, de deputado, tem alguma novidade de vocês aí? Infelizmente a gente está correndo atrás, tem várias emendas que estão por chegar, porém não pode entrar, entendeu? Para obra, para fazer qualquer coisa de rua, calçamento, porque a CND ainda está negativa ainda, entendeu? Então esse é um problema muito sério. Desde quando está negativo? Já faz bem tempinho já, para não...
Desde quando ele assumiu já estava negativo. Não? Mas já estava da época do Edson. Não, o Edson. Já veio do Fabiano. O Edson como era João. o Edson, como era um político, entendeu? Sabedor das coisas, o que ele fazia? Pô, ele pegava o início do ano, ele pegava o dia de IPVA, ia lá, pagava a dívida e teria o ano todo para abrir a CND, para chegar às emendas parlamentares. Então, isso é um político que tem conhecimento. O Mineiro não fez isso, gastou o dinheiro do IPVA tudo e ficou negativo lá, a CND não foi aprovado. Eles fizeram um acordo do INSS, que era 8 milhões e meio, pagaram 850 mil, porém o fundo de garantia era 7 milhões e meio. E não conseguiram pagar os 750 mil para fazer um acordo que deveria para abrir, para chegar às emendas parlamentares. Brejão, nisso aí que eu tenho que tirar o chapéu pro prefeito lá de Cruzeiro, porque o prefeito de Cruzeiro também pegou a cidade nessa situação lá, Thales Gabriel. E o Thales, no seu arrojo, prefeito arrojado, jovem, ele pegou e conseguiu, fez acordo, tá pagando. Aí eu pergunto pra você, Brejão, por que isso já veio desde a época do Fabiano? O João Luiz pegou assim, o Edson pegou assim, agora o Mineiro pegou assim. Por que se o Thales Gabriel conseguiu um Cruzeiro, por que os prefeitos aqui não conseguem? É isso que eu queria entender. Mas a gente está sendo prejudicado. Por exemplo, eu consegui uma emenda de 100 mil reais do Caio França, que já está na conta já, para compra de equipamento. Essa ele conseguiu porque pôs fundo a fundo. Aí na saúde consegue. Mas, por exemplo, eu estou com uma emenda de 300 mil lá, travada, porque não tem CND, que é para infraestrutura. Poderia. Então deixa eu entender, os vereadores estão correndo atrás de verbas, mas não conseguem dar a cidade. A cidade está vivendo só com a renda dela mesmo? A Ângela conseguiu um monte de emenda, mas se não tirar a CND, por exemplo, não vai chegar. A Adriana foi em São Paulo, conseguiu um monte de emenda. Um abraço para Adriana Vieira, vereadora aguerrida. Parabéns pelo seu trabalho aí. Agora ela teve um projeto novo aprovado lá, né? Sobre... A gente fez a matéria aqui, tá aqui, vamos achar aqui. Matéria da Adriana aqui, lá na capa aqui. Cachoeira Paulista aprova o projeto para doação de cabelo a pessoas com câncer. Aqui, sim. Ó. Projeto da Adriana Vieira. Parabéns, Adriana. A gente até colocou na capa que é um projeto muito bom para a cidade. E a Adriana conseguiu várias emendas também e está nessa guarda também da questão da CND. O que eu pego e falo pra você? O que o Edson fazia? O Edson, não estou comparando o Edson, como outros prefeitos faziam. O Fabiano fazia, o João fazia, o Ailton fazia, tudo fazia. Esse dinheiro, a prefeitura, janeiro, fevereiro e março, ela tem dinheiro, que é o PVA, vem 4 milhões. O que eles faziam? Eles quitavam essas dívidas, faziam acordo e pagavam com esses 4 milhões, mas em contrapartida eles buscavam recurso e conseguiam 15 milhões de emenda. Então compensava, se for pôr na matemática, 4 menos 15, 11 de lucro para o município. O que o prefeito fez? O Mineiro entrou sem experiência nenhuma, ele torrou esses milhões que veio do IPVA, ninguém sabe que foi pago, e não tirou CND, e todos os vereadores que conseguiu emenda para melhoria do seu bairro, melhoria da cidade, melhoria de uma rua, tá travado porque não tem CND. Aí ele... Olha lá, ó. Flávio Tebas aí, o nosso porta-voz da Prefeitura de Cachoeira. Os acordos da Sabesp Santa Casa estão em dia. Max, não seja desonesto. Olha, vamos ler aqui. Ô louco, bicho, vamos lá. Max, não seja desonesto e mentiroso. Põe no Max lá, velho. Não seja desonesto e mentiroso. É só para salientar os dados que estou divulgando. Foram me passados pelo próprio prefeito em uma entrevista que fizemos e vai para o ar. EDP Bandeirante Santa Casa também em dia. Então, segundo o Tebas aí, informações que o próprio Mineiro passou para ele aí, isso que você está falando não procede, Max. Então, mas que está em dia as coisas lá. Quem que é mentiroso é o Flávio Tebas e quem que é mentiroso é o prefeito. Porque nós tivemos aqui, se eu estiver mentindo, os vereadores me corrigem, o vereador Nenê, o vereador Então Brejão. O prefeito é mentiroso. Porque... O Tebas, ele recebe informação igual eu. Então, se ele tem essa informação porque o prefeito passou, não é culpa do Tebas, é culpa do prefeito que passou a informação para ele. Eles são mentirosos, porque, Fred, vou falar para você, a gente teve uma reunião com o gerente da Sabesp, que é o Neil, o Neném participou e o Brejão participou. O gerente da Sabesp falou assim, a Santa Casa não está pagando a conta de água. Então o gerente da Sabesp é mentiroso? O gerente da Sabesp que passou o órgão que cuida da água de Cachoeira Paulista. Entendeu? Aí, ó. Então, o vereador Max acabou de afirmar aqui que o gerente da Sabesp falou que a Santa Casa tá
Tá com as contas atrasadas. Tá com as contas atrasadas. O vereador Neném pode então falar. Não é mentira, então. O vereador Brejão esteve presente. Então, palavra dos vereadores aqui, segundo eles, o gerente da Sabesp falou que está sim atrasado. Olha que eu... Paga a conta lá. Ô, Fred, eu acho que quem está sendo mentiroso, tudo que usou a mentira para ganhar a eleição, se chama mineiro, que era o M da mudança, virou o M da mentira. Prometeu o 14º para o funcionário, quero ver, nem o 13º está conseguindo pagar, nem as férias, quanto mais o 14º. Peraí, outro corte, o que você falou, né? Quem está sendo mentiroso nessa... Não, você falou que o M... O M da mudança não é o M da mudança, é o M da mentira. Porque o prefeito é um mentiroso. Porque o Neil teve quinta-feira na Câmara reunido com eu, vereador, com o Brejão, com o Max, com o Felipe Piscina, com o Dil Fonseca e qual outro vereador? O Agenor do Todico. Nós estivemos reunidos com o Neil, que é gerente da Sabesp Cachoeira. Ele falou para nós e levou papel, que não está sendo pago. Então, mais uma vez, mostra, pelo cidadão colocou aqui, que o prefeito mentiu para ele. O prefeito é um mentiroso. Então, por que o prefeito não marca com os vereadores na quarta-feira, que se terça não vai funcionar a prefeitura, nem segunda, marca com o Neil e chama os vereadores, nós vamos ver quem que é o mentiroso, se é o Neil ou se é o prefeito. Mas para mim é o prefeito, porque cadê o 14º? 13º não está pagando. E o 14º que prometeu em campanha? Então é o M da mentira, o M da transparência, que não ia ter corrupção, 350 mil jogados no ralo, mentiroso, mais uma vez. O M que disse que ia ter plantão nos postinhos de saúde no final de semana. Cadê o postinho de saúde aberto no final Mas de semana? saiu essas propagandas isso aí? Ele fez uma propaganda mentirosa na campanha. Ô, louco, bicho. Então, o Brejão, você vai falar agora da Sabesp, Brejão? Olha aqui, peraí, deixa eu só aqui para mostrar aqui, ó, as mensagens que chegam para quem eu tenho, assim, sabe, eu dou risada dessas pessoas que quer defender, quer paga para defender o governo. Olha uma mensagem que uma munícipe mandou para mim. Oi, Nenê, bom dia, tudo bem? Não vou citar o nome aqui. Nenê, fiz exame de sangue pelo laboratório da prefeitura dia 20/9. O resultado era para ficar pronto dia 11. Já tentei de tudo qualquer jeito, não estou conseguindo. Não tinha impressora. Na outra hora não tinha folha de sulfite. Eu sou gestante e preciso mostrar o resultado para o médico. No posto do meu bairro não conseguiram imprimir. O site está fora do ar. Você pode verificar para mim? Olha só para você ver que tipo de situação que as pessoas estão reclamando. O básico não está tendo. Aí vai falar para mim que quem está sendo mentiroso é vereador? Eu acho que quem está sendo mentiroso nessa história são esse secretário e esse prefeito que não tem impulso, não tem poder de caneta para falar eu que mando. Porque você chega lá, ele não dá resposta, ele não atende a população. Precisa o munícipe marcar gente em rede social que está precisando de medicação, que está precisando de fralda. Aí os munícipes têm que ir lá. Olha para você ver que saia justa. Ele tem que ir lá implorar para o Ministério Público para que ele entre com uma ação judicial para pegar o que é de direito dele. Olha que situação, Fred. Você tem um filho cadeirante, necessita de fralda e medicação. Você vai buscar fralda para jogar no lixo? Você vai pegar remédio para não dar para a criança? Se você está buscando é porque precisa, necessita. Mas parece que eles fazem para você humilhar. Para você se humilhar lá no MP, para você se humilhar para conseguir as coisas. E quando você consegue, parece que eles estão fazendo um favorzão para você. E isso não é humano. Eu sou contra isso. Eu sou um vereador que foi eleito pelo povo, que cresci no meio da população, no meio da pobreza. Então é isso que o prefeito tem que olhar. Só que ele é um prefeito que para ele tá bom. Ele tem os negócios dele, ele recebe pagamento todo mês. Só que para mim, uma pessoa ganhar, marido e mulher, falaram que não queria cargo, hoje ocupando o cargo, para ganhar 10 mil reais. Um prefeito que falava assim, eu não entro na política por dinheiro. Por que ele não doa o salário dele então? Faz uma caridade. Lançar o desafio aí, vamos doar o salário. Doa o salário, já que não precisa. O Marcos Oliva doou o salário lá. Sei, eu tiro o chapéu. Doava como vereador, doou como prefeito. Um ótimo prefeito, um abraço. Mas sabe quem faz isso também? O Eduardo Suplicy. Nunca foi reeleito lá e muito bem reeleito. Mas o Fred, sabe quem fazia isso também? O Eduardo Suplicy. Ele nunca recebeu o salário dele. De quando foi senador, de quando foi deputado. Ele junta, quando chega no final de dezembro, ele divide para as entidades que tem e divide o cheque e doa. O pessoal lá divide o que lá agora? O Max. O Brejão vai concluir essa peça. Ô Fred, com relação à Sabesp, a nossa reunião lá com o chefe da Sabesp. Brejão, antes de começar, o Tebas falou aqui, ó.
Respondeu. Então o Neil da Sabesp precisa saber emitir uma nota sobre a fala do Max. Aí saberemos a verdade. Aí desafiou aí o Max o Neil a emitir uma nota para dizer se o Max é mentiroso ou não. Fala, ô Flávio Tebas, faz uma coisa. Vai lá em Cachoeira, a gente vai até a Sabesp conversar com o gerente, daí o gerente vai falar para você na sua cara. Então eu que desafio você. Se você tem coragem, vai em Cachoeira, né? Vai lá na Câmara, eu vou pegar você, vou levar você na Sabesp, daí a gente vai conversar com o gerente. Então eu faço esse desafio, Fred, pro Flávio Tebas, para ver se ele tem coragem de ir comigo lá na Sabesp, falar com o gerente da Sabesp, o Neil. Quero ver se lançado o desafio. Então, né? Tá lançado, quero ver se você tem coragem. Vamos lá, quero ver se é corajoso mesmo. Chama o Brejão. A reunião com o gerente Neil foi na terça-feira. Nós fomos resolver outros problemas lá sobre box e sobre o bairro Nova Esperança. E nesse meio da conversa saiu sobre essa dívida da Santa Casa, né, que é uma dívida somente da Santa Casa, que estava desde a época do Edson Mota, que foi um acordo judicial e que não estava sendo paga. No momento da reunião, o vereador Dimos, um abraço ao vereador Dimos, que é um grande amigo, ligou imediatamente para o Guilherme, o administrador da Santa Casa, para saber o ofício que ele tinha recebido da Sabesp sobre essa dívida. E a conversa foi entre ele, e depois ele falou assim, não, esse documento deve estar na mão do mineiro. Entendeu? Agora, se foi feito algum pagamento, até o Neil ainda falou assim, se pagar uma parcela, já não está em dívida mais, porque pagou uma parcela judicial. Entendeu? O restante continua na dívida, só que o cara vai pagar atrasado. Entendeu? Se ele já pagou essa mensalidade aí, entendeu? Cabe ao senhor que está falando aí, mas a dívida continua. Eu garanto que 12 meses dá a 6 mil reais, a prefeitura não ia tirar 72 mil para pagar toda a Sabesp. Pagasse uma parcela, já daria continuidade no uso da água, mas porém a dívida continuaria. O Max, o Tebas falou desafio aceito. Então beleza, então eu vou, quarta-feira, volta a funcionar. Então eu espero ele em Cachoeira Paulista pra gente quarta-feira, né? Quarta-feira. E outra coisa, tem até um ofício do... Aí, Tebas, tá quarta-feira lá em... Você vai pagar um café com leite lá? Pagar um café com leite. Pão com mortadela? Pão com mortadela. E tem até um ofício, Fred, do gerente da Sabesp, do Neil, tem. Que ele mandou pro Guilherme e mandou um ofício pra prefeitura também, que a conta está atrasada. Ah, então tem documentos aí. Tem documentos. E aí... É isso aí. Vamos lá para as considerações finais. Nenê, as suas considerações finais aí. Vamos só ler alguma. Dalva Mafra. Boa, Max. Quem mais? Juliano Vicente, Léo Fênix comentou aqui. Gleise Silva. Administrar uma cidade não é fácil. E eu mesma vi gente ao lado do governo sendo desleal. Pronto, falei. Às vezes uma briga por ego, enquanto isso a cidade perde. Isso aí, valeu pela participação. Gleise Silva, muita gente. Felipe Piscina aqui mandando um abraço aí, boa noite pro presidente. O atual, que tá o Rodolfo, e também pro futuro, né? O Brejão, né? Brejão a gente já chama de presidente, né, presidente? Olha lá, fala aí, presidente. Ainda não, fui eleito. Mas porém não assumi, não assinei nada ainda. Do momento que eu assinar, aí está concretizado a assunção da posição de presidente da Câmara Municipal. Aí até lá o tempo é que vai dizer se Deus quer que eu seja mesmo, não? Ô Nenê, suas considerações finais aí. Fred, mais uma vez eu quero agradecer a você, ao seu jornal, por ter cedido esse espaço para a gente aqui estar mostrando a realidade de Cachoeira. Quero dar aqui a boa noite aos munícipes que estão nos assistindo de Cachoeira, principalmente, que é o que importa para vocês de Cachoeira saber o que está acontecendo no nosso município. Meu gabinete está de porta aberta para atendê-lo todos. Todo dia lá na Câmara Municipal, eu, o vereador Brejão, o vereador Max, o Dimas, somos que estão presentes lá, assim como os demais também que vão. E agradeço de coração pelo convite e vamos vir fazer isso várias vezes assim aqui,
porque você, é o que eu sempre falo, não estou puxando seu saco, que estou na sua frente, você é um jornalista imparcial, você é democrático, você vem aqui, você não defende, não puxa sardinha para ninguém, você deixa o espaço livre para a gente falar, porque tem jornal que não chama a gente com medo da gente falar, porque depois perde o leitinho, né? Perde a tetinha. Então eu quero aqui agradecer a você por esse espaço e pode contar comigo sempre, meu amigo, se Deus quiser. E eu tenho uma esperança que Cachoeira possa mudar. E não de mudar com aquele M que foi feito de mentira, que falaram que era o M da mudança, que agora é o M da mentira, mas que eu tenho esperança porque eu amo minha cidade, no qual eu tenho orgulho. Então eu tenho esperança que a nossa cidade vai para frente, mas isso tem que fazer muitas coisas mudarem lá para que isso dê certo. Muito obrigado. Obrigado, Nenê. Agora falar com o presidente, futuro presidente Brejão. Brejão, já é futuro, o pessoal já chama, né? Já chama, né? Mas a gente não assina nada por enquanto, né? Mas eu estou aqui, agradeço a você, Fred, pela essa abertura para a gente estar aqui mostrando a realidade do nosso município, e a gente torce para que o governo tenha estabilidade e tenha condução da sua administração e maior visibilidade, entendeu? Porque as falhas vão existir sempre, porém existe como corrigi-las. Basta que ele tenha uma visão mais abrangente dentro da administração dele. O povo acreditou nele, então ele foi bem votado e a gente espera. E a população anseia também por essa mudança. Vamos aguardar e esperar para ver, porque 10 meses já se passaram e nada mudou. Entendeu? Agradeço o espaço pelo seu jornal e uma boa noite a todos que nos acompanharam aí. Alô, vereador Brejão, que é o futuro presidente aí para o ano de 2022, ano eleitoral, não para vereador, né, Brejão, mas para os deputados federais, estaduais, senadores, governadores, presidente. Max sempre polêmico, com as suas considerações finais. Um abraço para todo, né, o pessoal que compartilhou, que comentou, seu amigo Tebas, que está aí, quarta-feira vai estar lá em Cachoeira, que pelo que eu conheço o Tebas, ele não foge do pau não. Ele vai pro pau. Estamos lá aguardando, senhor Tebas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, Fred. Quero agradecer aqui o Folha Vale, por ser um jornal imparcial. Né? Às vezes você dá umas cutucadinhas, mas você é um grande amigo, você é um grande parceiro. A gente deixa pra lá. E dizer a toda a população de Cachoeira, a todos os internautas que nos assistiu, vamos continuar assim cobrando o executivo. Tá? Nós queremos o melhor para a nossa cidade, Cachoeira Paulista. Eu acho que está em tempo ainda. Se ele mudar 2, 3 pessoas lá em Cachoeira Paulista, com certeza a cidade pode alavancar. Mas enquanto essas 3 pessoas ficar no governo, Cachoeira a cada dia vai se afundar mais. Mas não é isso que eu quero para minha cidade, Fred. Eu quero o melhor, eu quero que mude, eu quero que tenha emprego, eu quero que tenha saúde, eu quero que tenha educação, eu quero o melhor para a minha cidade. Então, Fred, obrigado de coração, obrigado por tudo, pelo espaço. Que Deus ilumine você, a sua jornada, o seu jornal. E eu agradeço esse espaço e dizer à população que pode contar comigo, meu gabinete está de portas abertas, que continuei cobrando executivo sim, porque hoje a população sofre muito em Cachoeira Paulista. Obrigado e boa noite. Um abraço aos internautas. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado ao Nenê, obrigado ao Brejão, obrigado ao Max. Obrigado ao Felipe Piscino também, que felizmente por motivo particular lá, força maior, não pôde vir, mas segundo ele vai estar vindo em outra oportunidade. Então tchau, gente, um abraço para a câmera lá, ó. Um abraço. Aquela lá, aí, Boa tchau, noite. gente. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui. Forte abraço.